ao professor Nilton, da primeira vez necessariamente terá que demorar 4 dias e não 3, porque com a grande qualidade destas apresentações e dos comunicadores, é uma pena de facto termos só este tempo disponível para ouvirmos e debater cada uma das coisas. Portanto, primeira crítica, mais da próxima vez. Este próximo painel será presidido pela doutora Susana Goulart Costa, senhora Diretora Regional da Cultura do Governo dos Açores. E na mesa estarão o professor Alexandre Fernandes, a doutora Catarina Melon Tunes e Alexandra Saladino, que apresentará um trabalho em coautoria com a Eunice Batista Larroque. Portanto, chamo-os à mesa, por favor, porque estamos um bocadinho apertados com o tempo. Bom dia, estamos só a aguardar aqui por uma questão logística de informática. Peço a vossa paciência por mais um pouco, por favor.
Muito bom dia. Em nome do Governo Regional dos Açores, nomeadamente através da Secretaria Regional da Educação e Cultura, do Sr. Secretário Professor Avelino Freitas de Menezes, e em meu nome próprio, na qualidade de Diretora Regional da Cultura, queria cumprimentar-vos todos e agradecer também a vossa presença. Aproveito também para cumprimentar e agradecer as entidades organizadoras, a Universidade de Salamanca, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e a Câmara Municipal de Ponta Delgada. Queria também fazer uma menção especial aos diretores do Congresso, o professor Luís Newton e o professor Ângelo Barrio, e também uma nomeação particular ao Comitê Científico, que são sempre um órgão importante destes encontros, pela Universidade de Salamanca, um cumprimento ao professor Ângelo Barrio, pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, o professor Luís Newton de Correia, pela também minha Universidade dos Açores, professora Margarida Lalanda, o professor Mário Rui e o professor Rui de Sousa Martins, que está aqui presente, e o professor Carlos Cordeiro, infelizmente, que faleceu no passado ano de 2018, e também pela Sociedade Ibero-Americana de Antropologia Aplicada, o professor Mário Lima. Em particular, para além destes agradecimentos, reconhecimentos e cumprimentos, queria agradecer o trabalho extraordinário que a Biblioteca Pública de Ponta Delgada está a fazer no âmbito deste congresso, como entidade anfitriã do mesmo e com um esforço imenso, não só nesta sala e na logística que aqui está, mas também queria chamar a atenção para o facto de todas estas conferências e palestras estarem a ser gravadas, ou seja, vamos ficar com um elemento de memória para partilhar depois online com todos aqueles que por diversos motivos não puderam estar aqui fisicamente presentes. Portanto, temos esta obrigação e este gosto de gravar tudo isto para que depois, no futuro, possa ficar disponível para toda a comunidade de curiosos, comunidade científica, comunidade de investigadores, mas também, para além desta componente de gravação de todas as nossas sessões, queria também chamar a atenção para a importância e a pedido da Comissão Organizadora, mas que prontamente a Biblioteca acolheu, para a bandeira do Espírito Santo que está aqui atrás de nós, que é, portanto, o logotipo do Congresso. Foi um empréstimo de uma senhora particular que emprestou à Biblioteca precisamente para este vosso e nosso evento, e, portanto, aqui também esta menção em particular, mas também ainda agradecer toda a logística que a Biblioteca Pública de Ponta Delgada encetou, nomeadamente fazendo jus ao título do Congresso, Museus, Turismo e Património, relativamente ao passeio que ontem muitos dos concursistas tiveram, creio eu, o gosto de realizar às Furnas, ao Parque Terra Nostra e à Gorriana, e que de facto fez esta ligação prática com o título e o tema-mãe deste colóquio. Portanto, eu queria agradecer muito em particular, não só a todas as entidades envolvidas, mas muito em particular à minha, à vossa Biblioteca Pública, doutora Madalena São Bento. É uma honra trabalhar consigo e, por favor, estendo os meus agradecimentos e o privilégio que tenho a trabalhar com toda a sua equipa. Cumpro-me, portanto, depois deste momento mais protocolar e de agradecimento, apresentar e cumprimentar todos os membros da mesa, composto por 3 indicações. Portanto, vamos ser relativamente exigentes no que diz respeito ao cumprimento dos prazos e vamos começar precisamente pelo professor Dr. Alexandre Fernandes, do Museum of Tomorrow, e é cofundador do Museu da Amanhã, no Rio de Janeiro, fez parte da sua diretoria. Em 2018 fundou The Museum of Tomorrow International e com sede em Amsterdão, e creio que vai claramente falar-nos sobre neste Tomorrow Dream, apesar das complicações digitais. Acho que a tecnologia é o momento do futuro, mas muito obrigada. Vou passar a contar o tempo. Vou me levantar. Talvez tentar falar sem microfone, porém elevar meu timbre de voz para vocês entenderem um pouco.
Peço desculpas pelos problemas técnicos que tivemos. Tecnologia é maravilha quando funciona, quando não funciona. Mas, agora temos a apresentação. Antes de mais nada, eu queria levá-los ao Rio de Janeiro. Eu fiz essa apresentação ontem na Câmara Municipal, daqui de Ponta Delgada. Queria agradecer ao professor Luiz Corrêa pelo convite e a todos os congressistas. Vamos ver se vai funcionar agora. Então, vamos ao Rio de Janeiro, cidade onde situa-se o Museu da Manhã, e uma cidade de extrema complexidade. No entanto, desde os anos 80, início dos anos 90, vem sendo protagonista no discurso ecológico, socioecológico global, quando hospedou a mãe de todas as conferências climáticas, a Rio 92. Então, o Rio de Janeiro tem essa vocação ecológica, esse olhar para o amanhã. Como sabem, o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, tem o Distrito Federal já foi tem uma área municipal gigantesca, equivalente à área de São Paulo. E o Museu da Manhã se encontra no coração da Baía de Guanabara, também no coração histórico da cidade do Rio de Janeiro. E é justamente nessa área, que hoje é chamada de Porto Maravilha, fez parte de um processo de renovação para os Jogos Olímpicos. E o Museu da Manhã ele foi inicialmente vendido como um projeto de legado para após os Jogos Olímpicos. Então, toda essa área é uma área de aproximadamente 15 milhões de metros quadrados. Na época, entre 2013 até os Jogos, foi a maior renovação urbana do mundo. Esse pier chama-se Pier Mauá, foi construído para a Copa do Mundo de 1950. No entanto, foi construído para receber os navios cruzeiros que vinham para assistir a Copa do Mundo, mas na verdade nunca foi usado para este fim. O pier não era forte o suficiente para a atracação dos navios. Então ele foi basicamente inutilizado durante 50 anos. E surge o Museu da Manhã nesse espaço que foi inutilizado. A gente gosta de dizer que o museu ele nasce como uma flor das raízes históricas da cidade do Rio de Janeiro. De fato, ele está dentro desse contexto histórico. Alguns brincam que quando alguém fica situado na Praça Mauá e dá um giro de 360 graus, conta-se a história do Rio de Janeiro, a partir dos pontos históricos. Então a gente tem a recém-descoberta do Cais de Valongo, que foi um porto escravista, recebeu entre 1 milhão e 3 milhões de escravos africanos durante o período de colonização do Brasil. E hoje é patrimônio imaterial da Unesco. Está sendo construído um centro cultural aí também. Uma das mais importantes construções barrocas do Brasil é o Mosteiro de São Bento, também um dos primeiros edifícios do Rio de Janeiro. O edifício à noite, que hospedou inicialmente a Rádio Nacional, que disseminava informação e também a música brasileira para os quatro cantos do Brasil. A nossa organização irmã, que é o Museu de Arte do Rio. O Aquarrio, que é uma construção recente também, uma obra recente, também atrai um público extraordinário. E alguns pontos históricos também, aí a Pedra do Sal, ponto de encontro, expressão de diferentes expressões artísticas e culturais
culturais do Rio de Janeiro. Alguns dizem que o samba nasceu aí, outros dizem que nasceu na Bahia, mas de fato é um ponto central na cultura carioca. Morro da Providência, primeira favela do Brasil, que fica bem próximo ali ao museu, na região portuária. E hoje continua sendo um dos bairros mais desprivilegiados da cidade do Rio de Janeiro. Eles ainda esperam por essa providência. Pequeno vídeo introdutório do museu. Ah, não tem mais vídeo porque agora é um PDF. Então, o Museu da Manhã é um novo tipo de museu de ciências. Vou contar um pouco essas gerações, né? A gente se diz uma terceira geração de museus de ciência. A primeira geração que emergiu no início do século XX são os museus de história natural, que são brilhantes, excelentes para a gente abordar perguntas, por exemplo, de onde viemos, apresentam vestígios do passado, amostras históricas. Uma outra categoria de museu, uma outra geração de museus são os museus de ciência e tecnologia, que são um enorme sucesso entre as crianças, que elas podem mexer e entender como as leis da natureza funcionam. E, finalmente, os museus do futuro, que têm um olhar, uma perspectiva para o futuro, para o amanhã. E uma curiosidade sobre esses museus, são museus de perguntas, possibilidades, visto que o futuro ele ainda não existe, ele só pode ser imaginado. Então tem uma vasta liberdade para se pensar, imaginar e construir esses futuros possíveis. As diretrizes éticas do museu, nos erguemos sobre diretrizes éticas, sobre valores, e sustentabilidade, a gente pode interpretar isso também como regeneração, o caminho para a regeneração, para uma cultura regenerativa, e convivência, as relações humanas, as relações entre nós e outras espécies, nós terráqueos. O princípio filosófico do museu tem a ver com como olhamos o tempo. O tempo para nós não é como uma estrada, um lugar que a gente vai chegar. O futuro não é uma data no calendário. É melhor a gente imaginar o tempo como uma nascente de um rio, e a partir dessa única nascente, vários caminhos se desdobram, são possíveis. Então, dizemos que o amanhã é hoje, então um processo de antecipação do futuro, e hoje é o lugar da ação. Qual o futuro que desejamos, nós construímos agora, nesse momento. Alguns eixos conceituais, como organizar essa vasta quantidade de conteúdo que o museu apresenta para os seus públicos. A gente se inspirou no trabalho de físico teórico, o Victor Weisskopf. Basicamente, eu não sou físico teórico, vou tentar explicar isso aqui, mas basicamente a gente divide entre dois polos esses eixos, entre ciências cósmicas, que é o polo da unidade, que atinge o pico de complexidade no meio do estudo das ciências cósmicas, e as ciências da Terra, as ciências terrestres, o polo da pluralidade. Então, o conteúdo do museu é apresentado dentro desses dois espectros, pluralidade e unidade. Vou dar um exemplo disso aí mais para frente. E a arquitetura, como vocês viram no edifício, ele foi inspirado por uma flor de bromélia, que o Santiago Calatrava, arquiteto espanhol, se inspirou, e ele iniciou isso aí com trabalhos artísticos de aquarela, na verdade. E a partir dessa noção da bromélia, o projeto do museu foi desenvolvido. De fato, é um grande sucesso. Acho que muita gente, quando o museu foi lançado, foi um grande trabalho de mídia que foi feito. As pessoas não sabiam exatamente o que encontrava dentro, se era um museu de ciência, se era um museu de futuro, podia chegar lá dentro e ver carros voadores, bicicletas voadores, mas na verdade é um museu de sustentabilidade. Mas, de fato, esse edifício ele atrai muita gente que está curiosa para entender o que é aquilo. Quando a gente fala da museografia
da cenografia, de como apresentamos e organizamos o conteúdo. A gente se inspira em música. Música é energia, música tem cadência, tem momentos de intensidade, de tranquilidade. Professor Alexandre, tranquilidade. Ótimo, perfeito, eu estou bem. Obrigado. E a partir dessa noção, como é que a gente pode manter o visitante interessado, interagindo, com um bom fluxo de energia. E a partir dessa noção foi que a exposição principal do museu ela foi concebida. Não apresentando respostas, mas perguntas que a humanidade sempre se fez. A evolução cósmica, as dimensões da nossa existência, a época em que vivemos hoje, o que é que isso representa, quais caminhos estão se abrindo e, obviamente, os valores que queremos construir os amanhãs possíveis. De onde viemos? O ovo cósmico, o ovo negro cósmico, que é a primeira experiência do museu. Então, cerca de 90 pessoas entram no museu, uma experiência de 10 minutos, ou seja, 13,7 bilhões de anos de evolução cósmica, contado num filme lírico, num filme poético. Então, a gente usa arte, usa poesia para transmitir conceitos científicos difíceis, complexos, mas isso é a beleza da arte, consegue transmitir complexidade. Então, a cada 10 minutos, ou para 12 minutos, essa pulsação de pessoas, eles entram, cerca de 90 pessoas, e elas são liberadas para o resto da experiência. Então, um dos pontos que aborda-se, além do filme, as pessoas têm acesso aos interativos, que podem se explorar os horizontes cósmicos. A outra fase do museu, assim que os visitantes são liberados, abordamos as dimensões da nossa existência e a gente organiza isso em três pilares: a formação da matéria, a organização da vida e invenções do pensamento. Que tem a ver com as culturas, com a imensa diversidade cultural que a Terra abriga. Então, esses cubos, o cubo da matéria, o cubo da vida e o cubo do pensamento. Lembra quando eu falei dos espectros de unidade, diversidade? Então, o que está fora do cubo representa aspectos de unidade, somos todos terráqueos, nossa casa é a Terra. Então, são 180 imagens aéreas da Terra para mostrar isso aqui é a nossa casa. Quando entra assim dentro dos cubos, são aspectos de diversidade. Mostrar que tudo na Terra está em movimento, é um fluxo, é um sistema. No cubo da vida, aqui são códigos de DNA. Então, a estrutura da vida. Existe uma certa estrutura da vida e ela se caracteriza pelo DNA. Porém, dentro, a gente mostra a imensa diversidade. Nesse caso, a biodiversidade em que as pessoas estão inseridas, que é o bioma da floresta atlântica, da Mata Atlântica. Então, transmitir essa mensagem que nós, o animal humano, ele faz parte de um ecossistema. Onde estamos? Nesse momento, eu diria que é o coração pulsante do museu, o ponto central. E, inclusive, a sonografia ela é bem impactante para mostrar a cadência do desenvolvimento escolhido. É esta. Saímos do Holoceno, estamos entrando no Antropoceno. Entramos no Antropoceno. E mostrar que nos últimos 70 anos transformamos mais o planeta Terra do que em toda a existência do Homo sapiens. Ou seja, 300 mil anos de existência do Homo sapiens, nos últimos 70 alteramos isso. Isso é uma instalação muito impactante, são 6
torres, dá a impressão que elas estão meio que caindo em cima do visitante. São 250 metros quadrados de luz, de projeções. Você está aqui. Virou uma força planetária que alterou os fluxos da Terra, composição da atmosfera, composição dos oceanos. E a gente mostra essa exponencialidade, né? E a intenção aqui é de mostrar, olha, essa forma de ler o mundo, tudo que a gente quer é crescimento, né? Crescimento exponencial. Gráfico em 2 dimensões, melhor assim para vocês verem. Gráfico em 2 dimensões e sempre subindo. Queremos crescimento, tudo. E... Gráfica em 5 dimensões? Sim, muito bem. Então a gente tenta também criar um novo vocabulário para esses novos tempos que estão chegando. Em vez de falar crescimento, florescer na teia da vida, florescer na rede da vida, é um possível caminho. Aqui tem uma animação, aqui não vai dar para mostrar, mas é para mostrar que no imaginário de muita gente, a Terra, a gente vê a Terra, né, como essa esfera magnífica, e é mesmo. E nessa animação mostra justamente como extrapolamos as fronteiras planetárias e o nosso impacto pode ser notado de fora do espaço. Com milhões de objetos, lixo espacial que é produzido por nós. Para onde vamos? Essa etapa a gente começa a explorar possíveis amanhãs, possíveis caminhos, com base na noção do antropoceno, base em estatística, né? Por exemplo, mapeamos 6 macro tendências que vão moldar, que estão moldando a nossa relação socioecológica planetária. Mudanças climáticas extremas, isso está acontecendo hoje, a gente está vivendo isso. Alterações na biodiversidade, cerca de 60% de toda a biodiversidade terrestre foi acabada desde os anos 70. Então temos 70% menos diversidade do que tínhamos há 70 anos atrás. Crescimento populacional e longevidade, viveremos por mais tempo e seremos mais. 10 bilhões, estimativa para 2050. Eu não vou falar todos, senão vou perdendo tempo. Como queremos ir? São os valores que o museu reafirma. A forma de olhar o futuro também tem a ver com a gente olha o passado. Quais são as histórias, as narrativas que foram ignoradas. A partir do momento que você escolhe uma história, você termina silenciando outra. Então, a gente também faz uma pesquisa de resgatar histórias que não foram contadas. E, até para receber o título de museu, a gente tem um objeto físico. Como, eu não sei se eu mencionei, mas o museu, toda a experiência dele é meio que toda digital, permite que a gente esteja o tempo todo atualizando esses conteúdos. E é o Xuringa. O Xuringa ele representa um objeto milenar da cultura aborígene australiana que representa a conexão entre passado e futuro. Eles acreditam que o tempo não é linear, tanto o passado como o futuro, eles influenciam as nossas decisões de presente. É uma visão muito sábia de como encarar isso. E o museu se vê como esse Xuringa do século XXI, conectando passado e presente, deixando que as influências e desejos e expectativas do futuro também moldem a forma como a gente toma as decisões hoje. E ele funciona como um organismo vivo. Tem a IRIS, que é o sistema de metabolismo do museu, um sistema tecnológico que permite que os visitantes interajam com o conteúdo, mas que também permite que o museu veja como funciona esse metabolismo. Utilizando a inteligência artificial, hoje essa inteligência artificial consegue estabelecer um diálogo socrático com o visitante, perguntando os porquês, por que a expectativa dele, o desejo dele para amanhã é aquele, e faz uma relação desse desejo, dessa expectativa com iniciativas no mundo inteiro que desenvolvam resiliência climática, protejam a vida selvagem vulnerável e restauram equilíbrio de ecossistemas e comunidades de vulnerabilidade.
O observatório são as antenas do museu, que se conecta com a NASA, com centros de pesquisa no mundo inteiro, com diversas universidades, interpreta esses dados e a gente consegue colocar isso na exposição. O laboratório são as mãos, então é o centro de prototipagem e de engajamento do público. Então, o público participa desse processo de prototipagem, desenvolvimento de exposições no museu, utilizando tecnologias exponenciais e tecnologias também que não são usadas mais, mas que no passado fizeram a diferença. É o museu mais visitado do Brasil, são 3 milhões de visitantes, 1 milhão por ano aproximadamente, desde a sua inauguração. E alguns dados do museu, áreas, eu acho que eu já passei de tempo, mas eu só queria terminar com 30 segundos para dizer que cerca de 50%, 48% dos visitantes do museu, eles não são visitantes habituais. Ou seja, o museu identificou essa responsabilidade de estar formando novos públicos de museu. A gente acredita que, a partir do momento que o museu consegue proporcionar uma boa experiência, o visitante vai estar encorajado a ver outros equipamentos culturais. E a partir dessa noção, criou-se um projeto no museu de conectar crianças da região portuária, essa região de 30 mil habitantes, a conhecer os 25 museus e centros culturais da cidade do Rio de Janeiro também. Isso foi uma reportagem do The Guardian quando o museu foi lançado. E a partir dessa noção a gente criou também um braço internacional sediado em Amsterdã, que é o trabalho que estou desenvolvendo hoje. Mas era isso. Doutor Alexandre, muito obrigada e desculpa a minha matematização dos tempos. Passo agora a palavra à professora doutora Alexandra Saladino, que é museóloga e também arqueóloga, doutora em Ciências Sociais, é professora do Departamento de Estudos e Processos Museológicos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e do mestrado profissional na preservação do património cultural do IFAM, museóloga do Museu da República. E, portanto, tem à sua guarda os estudos de diversos museus, de processos de coleções, de processos de memória ligados ao património móvel, imóvel, arqueológico e afins. Muito obrigada. Vai falar sobre o Museu de Arqueologia de Itaipu. Antes de mais nada, bom dia a todas as pessoas presentes no auditório. Agradeço imensamente a confiança, a acolhida generosa do professor Luiz e de toda a equipe que organiza esse evento. Agradeço também em nome a minha colega e amiga Eunice Batista Laroque, que infelizmente não pôde estar presente conosco. E, enfim, sem delongas, vou passar agora para a estrutura da minha apresentação, que será publicada em breve, né? O paper vai seguir essa estrutura. Este é o resultado, e também peço imensa desculpa por ler a apresentação, mas de acordo com o apertadíssimo da hora, é melhor me ater ao que eu li, porque eu tenho mestrado em digressões também. Este é o resultado de reflexões e articulações de colegas e parcerias do Instituto Brasileiro de Museus, que não acabou, felizmente, a medida provisória foi revogada recentemente, então não teremos, pelo menos por enquanto, a Agência Brasileira de Museus. Bom, então seguimos com o IBRAM.
e também da rede de museus e acervos arqueológicos, da qual eu coordeno, uma rede criada em 2008, com o objetivo de trocar informações e experiências no campo dos museus e acervos arqueológicos, ampliar o espaço de discussão sobre os temas relativos à preservação dos bens arqueológicos, numa perspectiva que parte da área de interseção entre arqueologia, conservação e restauro e museologia, e ainda propor ações que possam contribuir para com o trabalho das organizações formais de proteção dos bens arqueológicos musealizados ou passíveis de musealização. Nosso objetivo aqui neste momento é apresentar as estratégias de ação integrada do Museu de Arqueologia de Itaipu e as comunidades em prol do patrimônio cultural e natural da região nestes tempos marcados pela especulação imobiliária, degradação do meio ambiente e homologação das medidas provisórias 850, felizmente revogada, e a 851, que está correndo, que dispõe, respectivamente, sobre a extinção do IBRAM e a criação da agência, e ainda sobre a criação dos fundos patrimoniais para o setor museológico. Mas antes de apresentar nosso objeto, e em certa medida laboratório, é necessário contextualizá-lo, destacando a dimensão patrimonial do território no qual ele se encontra. O canto sul da praia de Itaipu situa-se na região oceânica da cidade de Niterói, que é vizinha à capital do estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma região espetacular, com fartos recursos naturais de uma beleza incrível, com vestígios de ocupação humana que remontam mais de 6.000 anos antes do presente. Da paisagem atual, destacam-se referências patrimoniais como o Morro das Andorinhas, onde ainda habita uma comunidade tradicional que vive do extrativismo local. A Laguna de Itaipu, o Canal de Itaipu, aberto no final da década de 1970, às custas do sítio arqueológico pré-colonial Duna Pequena, objeto de projeto de salvamento nessa altura. A Duna Grande ainda, né, o único sítio arqueológico pré-colonial que escapou à especulação imobiliária, e finalmente o Museu de Arqueologia de Itaipu. O Museu de Arqueologia de Itaipu situa-se nos remanescentes do recolhimento de Santa Teresa, edificação construída no século XVIII pela Ordem Terceira do Monte do Carmo para acolher mulheres que ousavam transgredir as normas sociais vigentes, como, por exemplo, solicitar divórcio de seus maridos, acusações de adultério, prostituição, desobediências em geral. Foram encontrados registros de sua atividade até a primeira metade do século XIX. Não sabemos ainda quando foi desativado, não foi encontrado seu livro de portaria, tampouco nenhum documento direto. Registros de suas atividades são encontrados em fontes secundárias relacionadas, como registros policiais e cartas aos vice-reis solicitando o depósito de mulheres nessa região tão afastada do centro da então província Rio de Janeiro. Então, os remanescentes. Entretanto, o registro da ocupação humana, cuja subsistência pautava-se na pesca, remontam, como eu disse, a mais de 6.000 anos. No século XIX, também havia uma colônia de pescadores na região. Seus descendentes sobrevivem à pesca industrial e à especulação imobiliária atual, utilizando-se do patrimônio como estratégia de sobrevivência e de permanência. No século XX, algumas famílias de pescadores aproveitaram da robustez da estrutura do recolhimento para erigir suas moradias. Outras construíram no entorno das ruínas. Todas estavam sob ameaça, pois a especulação imobiliária agia sobre a região já na primeira metade do século XX. Nessa altura, foi loteada a Duna Grande e procurou-se pelo proprietário da ruína para comprar o terreno. Na década de 1940, a colônia de pescadores apresentou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do país o pedido de tombamento da ruína, que se concretizou em 1955 com a inscrição no Livro das Belas Artes, ainda sem esclarecimento sobre a propriedade do terreno. Procedeu-se, então, à consolidação da ruína, que foi tombada enquanto tal. Surgiu, então, um agente local, o interventor de pesca, interessado na dimensão patrimonial da região, que, em 1960,
1970, foi oficialmente reconhecido pela presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como colaborador dessa instituição no tocante à proteção do patrimônio cultural da região. Esse senhor, Hildo de Melo Ribeiro, passou então a fiscalizar os usos da Duna Grande, coletar material arqueológico que aflorava na superfície por conta da ação do vento e das intervenções antrópicas também, bem como proteger a ruína tombada. Em 1977, o IPHAN criou um museu regional nessas ruínas como estratégia de proteção do patrimônio cultural da região. O núcleo duro do seu acervo foi constituído da coleção de material arqueológico colecionado pelo interventor de pesca, bem como a própria Duna Grande, considerada extensão do museu. O museu foi concebido por Edgar Jacinto, arquiteto da fase heróica do Instituto do Patrimônio, em consonância com os fundamentos mais atuais da museologia e do patrimônio, notadamente a vocação educativo-comunicativa, a relação com as comunidades do entorno e suas memórias e o papel dos museus no turismo, no qual o patrimônio cultural é efetivamente, concretamente, protagonista. Desde então, esse Museu Regional do IPHAN, que desde 2009 incorporou-se à estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, quando essa autarquia vinculada ao recentemente extinto Ministério da Cultura foi ligada, desenvolve com a estrutura deficitária e precária da área cultural dos nossos tempos, mas há grande esforço por parte da equipe reduzida de técnicos que compõem o quadro funcional, um conjunto de ações museais com vistas à preservação do patrimônio integral da região. Esse objetivo tornou-se ainda mais forte a partir de 2010, quando a instituição logrou estreitar os laços com as comunidades do entorno, especialmente os pescadores tradicionais, desenvolvendo programas educativos de cariz patrimonial, enfatizando a dimensão arqueológica e as memórias coletivas da região e ainda a dimensão socioambiental. Podemos então destacar as atividades culturais relacionadas à paisagem, a realização de um inventário participativo, em breve publicado, lançado, um verdadeiro levantamento de memórias e personagens e saberes da região, as ações nas escolas e as parcerias interinstitucionais em prol da preservação do patrimônio integral sob permanente ameaça. E aqui, enfim, alguns registros dessas diversas ações que o museu, com um grande esforço da sua equipe, consegue realizar. As relações entre o museu e as comunidades do entorno têm seus altos e baixos, como toda e qualquer relação. Entretanto, a instituição e as pessoas refazem e estreitam seus vínculos, arquitetando estratégias de sobrevivência à medida que as ameaças se apresentam. É possível perceber isso no próprio processo de tombamento da sede do museu, na permanência do viés arqueológico, quando se deu um movimento de alterar o perfil do museu, enfatizando o seu viés socioambiental, e a comunidade votou por não excluir, mas por trabalhar ambas as perspectivas, ou seja, a dimensão arqueológica e a dimensão socioambiental do museu, e mais recentemente na luta em prol da proteção da Laguna de Itaipu, o caso que queremos destacar aqui, pois... Obrigada, eu acho que vai dar tempo. Pois isso está diretamente relacionado à preservação do patrimônio integral da região, bem como a sua paisagem cultural, com seus atores, seus hábitos e sua relação própria com o ambiente. Com a criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, em cujo perímetro encontra-se o Museu de Arqueologia de Itaipu e a Duna Grande, a atuação do museu amplificou-se. Participa de diversas organizações. Aqui podemos observar espacialmente a relação entre o museu e a comunidade de pescadores tradicionais de Itaipu, onde destacamos a sede, mas o registro também expõe as residências de alguns desses atores, que já na década de 1990, diante da especulação imobiliária, a maioria vendeu os seus lotes para pessoas de fora, forasteiros, que construíram suas casas de classe média e classe média alta, interferindo na paisagem de forma aguda.
impossível passar todo o vídeo. Tem um vídeo, espero que dê tempo, mas eu acredito que não. Mas eu gostaria de trazer algumas das imagens da Laguna de Itaipu, já em processo de assoreamento, que agravará sensivelmente, se for a termo, o projeto de construção de um condomínio, que atingirá a pesca artesanal praticada atualmente, na verdade praticada há cerca de 200 anos pelos antepassados dos pescadores tradicionais de Itaipu. Vale destacar que do movimento para salvar a Lagoa de Itaipu, destaca-se a atuação irradiadora e sinérgica do Museu de Arqueologia, que estende suas relações e parcerias para além da comunidade de pescadores, estimulando a ação dos moradores da região oceânica de Niterói como um todo, ou seja, atingindo também os moradores das classes média e classe alta. Este sim eu gostaria de passar inteiro, mas eu acredito que também as questões técnicas não vão me permitir, se eu tiver 3 minutos, mas acho que também não tem. Será que eu acho que não? Trata-se de uma parceria entre pescadores tradicionais de Itaipu e o Museu de Arqueologia de Itaipu, graças à qual foi retomada a marejada. Era uma prática registrada. Será que é possível passar? Muito obrigada. É uma prática dos pescadores que tinha sido esquecida a certa altura, mas por conta dessas relações mais próximas atualmente do museu com essa comunidade específica, esse saber foi recuperado. Muito obrigada. Sem som, mas não faz mal, o importante é ter o registro para observar a beleza da região. A região oceânica de Niterói tem uma vista espetacular da cidade do Rio de Janeiro. E aí estão as canoas construídas com troncos de madeira, são unidades únicas. Não, é só para ter uma ideia mesmo.
Agradeço e para concluir minha apresentação, finalmente. À guisa de conclusão, gostaria de tecer algumas ilações referentes aos desafios do Museu de Arqueologia de Itaipu, que este século XXI, com o aquecimento global, pesca predatória e industrial, especulação imobiliária, gentrificação e agenda de governo que não prioriza a educação, a cultura e o bem-estar da população mais carente. São muitos os desafios que avistamos em nosso horizonte. Muitas as incertezas sobre o futuro da cultura e do patrimônio a curto e médio prazos, flexibilização do licenciamento ambiental, demarcação de terras indígenas atribuída ao Ministério da Agricultura e muitas outras medidas que põem em risco a diversidade cultural do país, manifesta nas memórias e nos patrimônios das comunidades. No seio de uma autarquia que ainda não tem seu destino traçado, já tem pelo menos por enquanto, há pouco vinculada a um extinto ministério, o Ministério da Cultura, cotidianamente pensamos e agimos sem perder de vista que para resistir é preciso sobreviver. Compreendemos que a sobrevivência e a resistência estão na parceria, na arte, na resiliência. No caso do Museu de Arqueologia de Itaipu, percebemos claramente a relação simbiótica entre museu e comunidade do entorno, especialmente os pescadores tradicionais, que veem no patrimônio a forma de resistir e permanecer no território com suas memórias e as suas práticas. Já dizia o poeta e museólogo brasileiro Mário Chagas, que um museu que não serve à vida não serve de nada. E um museu, para servir de algo, precisa assumir a sua dimensão política. A vida, a proteção da paisagem cultural e social do canto sul da praia de Itaipu serão a razão de ser e de permanecer do Museu de Arqueologia de Itaipu. Muito obrigada. O vídeo fez-me recordar, inspirando-me na máxima olidoesca, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, mas se calhar a muitos de vós fez-me lembrar os botes baleeiros. O professor Rui Martins vai apresentar uma comunicação a isso, do ponto de vista tecnológico construtivo. Sei que não tem nada a ver, mas de facto fez-me recordar. Queria agradecer à professora Alexandra e estender, por favor, os agradecimentos à sua colega, a doutora Eunice Batista. E para terminar esta mesa 2, dedicada aos museus e às novas museologias, apresento a última palestrante, a doutora Catarina Mel Antunes, natural aqui da Ilha de São Miguel, licenciada em História pela Universidade Autónoma de Lisboa, tem uma pós-graduação em museologia, integrou o Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Sintra e tem trabalhado em equipas com especialização em várias áreas. Atualmente faz parte da minha equipa, é funcionário do Museu Carlos Machado de Ponta Delgada e tem a seu cargo a gestão da coleção do mobiliário civil, tendo sido curadora da exposição Imagem, Identidade e Turismo, que teve lugar precisamente no Museu Carlos Machado. E para terminar esta sessão da manhã, vai apresentar os seus conhecimentos e a sua reflexão sobre o Museu Carlos Machado, descentralização, programa e perspectiva futura. Eu vou ler exatamente porque temos um tempo a cumprir e havia tanta coisa para dizer. No entanto, a minha comunicação vai ter
dois âmbitos. Por um lado, uma reflexão sobre o que foi o museu, porque é algo que desempenhou ao longo da sua história, porque somos também o que fomos, e, por outro lado, um pouco uma reflexão da forma como se posiciona atualmente no território que ocupa. Assim, vou passar já para o segundo slide. Devemos ao Dr. Carlos Machado, reitor do Liceu Nacional de Ponta Delgada e professor da disciplina de Introdução à História Natural, a iniciativa de reunir naquele estabelecimento, em 1876, os espécimes de Zoologia Botânica, Geologia e Mineralogia, que em 1880 iriam integrar as coleções de História Natural do Museu Açoriano. Com o decorrer dos anos, aquelas coleções foram crescendo, de acordo com os preceitos do colecionismo vigentes e os recursos expositivos em voga, o que ficou a dever-se, por um lado, ao prestígio do seu segundo diretor, o Coronel Afonso Chaves, e ao contributo de inúmeros miquelenses e estrangeiros ilustres. As secções de arte e etnografia tiveram início no ano de 1912 e à sua constituição ficou associado o nome de Luís Bernardo de Leite da Trinde, que, a fim de reunir o espólio necessário à fundação da primeira coleção de arte, organizou um conjunto de exposições de prestigiados artistas regionais e nacionais e internacionais. Quanto à segunda, portanto, a coleção de etnografia, e apesar de se terem sido sinalizados inúmeros artefactos referentes à cultura popular durante os anos da Primeira República, 1910-1928, esta só assumiria o relevo identitário de cariz regionalista que a caracterizou posteriormente a partir de 1930. Neste âmbito, foram relevantes os contributos dos etnógrafos Alfredo Bensaúde e Armando Cortes Rodrigues, que dirigiram a secção de etnografia nas décadas seguintes. A aquisição e adaptação ao museu do edifício do extinto convento de Santo André, na década de 1930, possibilitou a reunião no mesmo local de todas as coleções que até aí se encontravam dispersas e precariamente instaladas em diferentes edifícios da cidade de Ponta Delgada. Como já disse a professora Susana Costa, atualmente o museu depende, portanto, da sua tutela, portanto, da Direção Regional da Cultura da Região Autónoma dos Açores. E tem como missão, de uma forma muito resumida, estudar e preservar o património material e imaterial do território onde se insere e, através dele, promover e divulgar a cultura e identidades do povo açoriano. Sendo um lugar de confluência e de convivialidade, promove a aprendizagem e o conhecimento, através da abertura a diálogos e confrontos de ideias, proporcionando assim a criatividade. O museu assume-se como um espaço de envolvimento e construção de cidadania na prestação permanente de um serviço público. Atualmente, o museu é constituído por 3 núcleos distintos, todos situados na cidade de Ponta Delgada e aqui próximo da biblioteca. Portanto, aqui à volta. O núcleo de Santo André é este. Portanto, aqui uma imagem da década de 30 deste edifício. Encontra-se instalado no que resta de um dos mais importantes conventos femininos do arquipélago dos Açores. Este foi mandado edificar por Diogo Vaz Carreiro e a sua mulher, Beatriz Rodrigues Camilo, e entregue à Ordem Feminina de São Francisco de Clarissas no ano de 1577. Este edifício foi uma referência do ponto de vista da arquitetura conventual da Ilha de São Miguel, tendo sofrido várias alterações ao longo dos séculos até ser definitivamente encerrado em 1895. Depois permaneceu abandonado até que em 1930 foi adquirido pela Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada para nele instalar o museu.
Na proposta apresentada por Dr. Luís Bernardo Ataíde, portanto, diretor da secção de Arte e Etnografia, a 16 de maio de 1928, à Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada, é referido o estado de degradação em que se encontrava uma das mais importantes construções conventuais dos Açores, mas também as precárias condições de instalação do então Museu de Ponta Delgada, Dr. Carlos Machado, uma instituição que, segundo este, estava em condições de desempenhar um papel central na construção e afirmação de uma ideia identitária. Foi a conjugação desses dois argumentos que levou a que o arquiteto Baltasar de Castro viesse a apoiar a proposta. A instalação de um museu, num monumento, num estado de degradação muito avançado e concebido para funções de outra natureza, comportaram importantes intervenções que, no referido caso, decorreram, por um lado, da necessidade de adaptação às novas exigências funcionais, mas, por outro, à implantação de uma política de intervenção de restauro no património construído e de monumentalização dos edifícios históricos, defendida pelo Estado Novo e expressa nas diretivas emanadas pela Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. E são essas linhas que estiveram na base da intervenção que este conjunto sofreu entre os anos de 1930 e 1945. As coleções foram, então, espacialmente distribuídas de acordo com a percepção de uma hierarquia valorativa de cariz regionalista e propósitos identitários. E no piso terra destacava-se a etnografia regional e no primeiro piso as coleções de arte e história natural. Contudo, e apesar de ter sofrido alterações positivas ao longo dos anos, manteve a mesma estrutura organizativa até 2006, quando encerrou à espera de uma reformulação profunda que ainda se encontra por concluir. Reabrimos parcialmente em 2016, disponibilizando ao público um percurso expositivo, evocativo da memória do convento. Portanto, é um dos aspectos do percurso que se pode fazer no museu. Que o visitante poderá apreciar ao percorrer o claustro, a antiga portaria, os parlatórios interiores e exteriores, a sala da roda, a igreja, com os seus característicos coros alto e baixo, e parcialmente um dos torreões. Além deste circuito, sugerimos a visita à exposição de longa duração das coleções de história natural. Estas refletem, como já referi, o pensamento naturalista e, apesar das vicissitudes do tempo, mantiveram quer no tratamento dos espécimes, como, por exemplo, na exposição de espécimes pela taxidermia, e na sua organização sistemática, peixes, aves, mamíferos, invertebrados, rochas, minerais, répteis e no herbário, as características dos museus de ciência oitocentistas. As coleções de zoologia, botânica, geologia e mineralogia, ali patentes, encontram-se intimamente relacionadas com a fundação do Museu Açoriano em 1880 e refletem a mentalidade naturalista da época e o empenho pedagógico e científico do seu fundador, como já referiu o Dr. Carlos Machado, e de muitos outros que com ele participaram neste visionário projeto. Estas incluem também exemplares provenientes de diferentes partes do globo, apesar de predominarem os espécimes açorianos, o que testemunha a estreita relação desta instituição com os coletores amadores de outras ilhas dos Açores e com membros da comunidade científica internacional. A museografia adotada a quando da sua reabertura em setembro de 2016 manteve, apesar da introdução de tabelas interpretativas e de uma recriação do ambiente subaquático, o vitrinismo e o horror ao vazio que ao longo de mais de um século caracterizaram aquela exposição. A breve trecho, e ainda no núcleo de Santo André, o visitante poderá vir a apreciar uma exposição de longa duração destinada a homenagear o povo micalense e as suas vivências culturais e sociais num percurso que cronologicamente abrangerá 5 séculos de história. Para tal, recorremos a um conjunto de artefactos e de objetos artísticos e históricos
que integram as diversas coleções do Museu Carlos Machado. Agora, um núcleo de arte sacra. São 2 postais divulgativos deste monumento. Este é, portanto, o núcleo de arte sacra, encontra-se instalado na igreja do Colégio dos Jesuítas desde 2006. A companhia, portanto, a Companhia de Jesus, expandiu-se nos Açores, fundando colégios em diversas ilhas do arquipélago, nomeadamente na cidade de Ponta Delgada no ano de 1591. Desaparecidas as primitivas edificações, atualmente o visitante poderá apreciar um monumento de inspiração essencialmente barroca, com exuberantes elementos decorativos patentes na sua fachada de pedra vulcânica, como já vimos, nos painéis de azulejo do seu interior, mas sobretudo na talha do retábulo do altar-mor, que se manteve por dourar. Apesar da monumentalidade da igreja, esta ficou destituída de parte dos seus bens e das suas alfaias religiosas depois da expulsão dos jesuítas no ano de 1760. Do acervo artístico em exibição na galeria, na nave e na sacristia, destacamos diversas pinturas provenientes do espólio dos jesuítas, nomeadamente a Coroação da Virgem de Vasco Pereira Lusitano e as obras atribuídas a Bento Coelho da Silveira, pintor régio de Dom João V. Este núcleo possui ainda uma galeria atualmente destinada às exposições temporárias. O núcleo de Santa Bárbara, que é este, encontra-se instalado num edifício de um antigo recolhimento fundado no século XVII. Nele viveram freiras da Ordem de Santo Agostinho e mulheres que, sem professarem e sem grandes recursos, estavam afastadas da vida secular. A fisionomia do conjunto edificado manteve-se até à década de 1980, sendo então reconvertido para nele se instalarem os serviços administrativos e técnicos do museu. De acesso público, possui 2 galerias de exposição e a igreja do primitivo recolhimento. No próximo mês de abril, iremos ali reabrir, reformulada, a exposição de longa duração dedicada ao escultor Michelense Canto da Meia. Esta deverá incluir diversa documentação e iconografia referente à vida e obra do escultor, com trabalhos em bronze, gesso, terracota, entre os quais destacamos a composição em bronze, o Hino do Amor, que se encontra visível no exterior do edifício, que é esta. Além de um programa de exposições temporárias relacionado muito com o ambiente, ou o meio onde o museu se situa, portanto há uma interligação grande entre as preocupações dessa comunidade com as exposições que promovemos no museu. O museu dispõe de um serviço educativo com uma forte atuação junto da comunidade escolar e uma carreira, o Museu Móvel. E desde 2008 leva às populações conhecimentos acerca dos acervos do museu. De igual modo, recolhe junto destas saberes e experiências. Atua no território como um instrumento dinamizador com vista à sinalização e preservação do património material e imaterial da Ilha de São Miguel. Nas palavras do diretor, o Dr. Duarte Mel, o Museu Carlos Machado vive do seu território e a ilha abraça-o. Com a vida e a mobilidade própria de uma instituição mais que centenária ao serviço da sociedade, o Museu Carlos Machado incorpora na sua missão valores de singular força. E são palavras do Dr. Duarte Mel. Capazes de tecer com os públicos um pacto na defesa da memória e do património. Falo como quem desenha no chão uma palavra cheia de ternura, uma palavra sonora e perceptível que, através do fulgor do conhecimento, reafirma a gramática da inclusão. A equipa do património imaterial tem tornado visível um projeto que traz consigo a semente da mudança. 7 cidades, é um exemplo de um projeto desta equipa. 7 cidades para além da paisagem, apresentou-se como um projeto pedagógico que, a par com o Museu Móvel, procurou, junto das populações, sensibilizá-las para as potencialidades do desenvolvimento local, que deverá ser inclusivo e harmónico, sem cair em qualquer tipo de tentações hegemónicas. Acreditamos que é possível quebrar o ciclo da pobreza, envolvendo as pessoas através da cultura.
A redescoberta de valores identitários são fatores determinantes para a sedimentação da democracia e do desenvolvimento das populações. Somos um museu de território, de vizinhança e de afetos. Tenho dito. Obrigada. Estava a tentar encontrar o professor Luís Nilton a saber se haveria alguma disponibilidade para alguma questão, mas também devido ao adiantado da hora calculo que não, mas queria só... Não. A questão é o almoço. Então, não, eu só queria agradecer naturalmente esta diversidade de reflexões que já foram até antecedidas pela mesa anterior. Agradecer a presença de todos, a continuação de excelentes trabalhos nesta tarde e amanhã, e muito obrigada pela vossa presença. Boa tarde a todos.